Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Então, o meu nome é Isabelle e este é meu sinal visual. Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus e meu sinal é este, dentro da comunidade surda. E vou fazer a voz de Isabelle hoje. Então, eu moro aqui no estado do Paraná, na cidade de Paranaguá. E sou professora de língua de sinais. E tenho uma empresa também, o curso Librasdef. Sou mãe, tenho um filho, tem 1 aninho, é o Davi, né? Tem 2 anos. É ouvinte. Meu marido é o Felipe, também ouvinte. Então, eu queria falar um pouquinho, resumidamente, sobre mim. Então, por que eu sou surdo? Eu nasci assim que ouve. Por quê? Quando minha mãe estava grávida, teve uma gravidez normal. Quando eu nasci, com 5 meses de idade, eu tive meningite. Eu peguei meningite. Fiquei na UTI 1 mês e meio. Fiquei lá, me tratando. Depois eu saí de lá. Melhorei, sim. Fiquei em casa, né? Fiquei me cuidando, meus pais cuidaram de mim. Meus pais perceberam o quê? Parece uma pessoa surda. A gente chama, ela não escuta nada, a gente chama, grita e nada dela responder. Então, o meu pai me chamou, a minha mãe, né? Resolveram o quê? Ir ao médico, né? No fono, tal, vir ali, fazer audiometria. E descobriram o quê? Que eu era surda. Eu tinha 1 ano e 2 meses. Aí, eu estudava, né? Comecei a estudar, né? Na escola de surdos, próprio para surdos, né? No primeiro, segundo, terceiro e o 4º ano. Só ali. Era próprio o método oralista, né? Que tinha na época. Por quê? Lá era o quê? A visão do quê? Das freiras. O método delas. Era que a gente falasse. Todos os surdos tinham que falar bem. Aprender a falar corretamente. Mas tinha vários métodos, tinha vários tipos de surdos, com várias perdas auditivas diferentes, né? E era difícil de compreender as palavras, né? E depois de um tempo, eu me mudei dessa escola, né? Até o 5º ano eu fiquei, fui para a escola inclusiva. E não tinha intérprete algum, no 5º, no 6º, no 7º, ao 8º. Nesse 8º ano, até esse 8º, não tinha intérprete. Só eu mesmo tinha que decorar o quê? Eu só decorava as coisas, eu não entendia. Minha letra era linda, mas, infelizmente, compreensão eu não tinha. Mas parecia que eu estava treinando um jeito tipo, oi, tudo bem? Eu só treinava isso, eu sabia responder, oi, tudo bem? Porque era uma prática já, era treino antes, um método oralista que tinha na época, né? Se alguém ouvinte perguntasse alguma coisa diferente, eu não sabia responder. Eu não tinha resposta, porque eu não treinava nada disso, não sabia o significado das palavras. Porque tem palavras que podem ter sentidos diversos na língua portuguesa. Um exemplo. Sexo. E eu pensava, sexo? Só, é sexo. Mas tem o que? Sexo é feminino ou masculino? Eu não sabia o que era, eu achava, é sexo, o ato só. Por isso faltava o quê? Para mim, informação, a língua de sinais faltava, né? Faltava a minha língua, porque eu só decorava sexo, eu só decorava as palavras apenas. Se tivesse a língua de sinais, nossa, me ajudaria muito e melhoraria muito também. Depois, e ajudaria muito na minha escrita também no português. Eu sofri muito, sim, muito preconceito eu sofri. Por causa da minha fala, do jeito do meu modo de falar, por causa dos meus aparelhos. As pessoas provocavam, é burra, é ET, várias formas de bullying. Também falavam que eu não tinha capacidade, que eu não podia dirigir, que eu não ia ter capacidade de ser professora futuramente. E outras profissões eu não ia conseguir. Vários tipos. Mas eu lutei, persisti. Por quê? Porque minha família incentivou. A minha família não sabe língua de sinais, não sabia antes. Por quê? Era um método oralista, ainda não tinha língua de sinais.
Não tinha a lei da Libras que tem hoje. Então, ficaram lutaram, persistiram. Eu passei do sexto, sétimo, oitavo, ok. Depois eu comecei a estudar no magistério, no polo de surdos aqui na nossa cidade, onde tem vários surdos. Uma escola inclusiva, né? Mas era um dia muito feliz para mim, na minha vida. Porque eu descobri o quê? A minha identidade surda, naquele dia. Porque eu pensava antes, eu era deficiente, eu tinha problema, eu era diferente, eu era inferior, tudo isso. Mas com o intérprete me falou, explicou sobre a minha identidade surda, sobre a língua de sinais, eu me senti totalmente mudado e muito feliz. E comecei a sinalizar ali, melhorou muito a minha vida. Melhorou meu português também, minha escrita, eu sabia escrever bem, mas não aprendia, não tinha significado. Eu tinha que aprender sozinho, a minha opinião, né? Eu não tinha opinião formada. Minhas ideias eu comecei a criar. Antes não tinha ideia, não podia. Eu tinha medo de falar alguma coisa, de criticar. Então eu podia fazer de tudo. O que eu quisesse eu podia falar com a língua de sinais. Eu sonhava em ser professora. E agora? O que eu sou? Eu sou formada no magistério, pedagogia, tenho um pós-bilíngue, estou fazendo letras Libras agora nesse ano. Tem muita coisa. Já fiz Pró-Libras, também tenho carteira de motorista. Eu consigo tudo. Eu consigo. Eu sou surda, mas eu consigo. Agradeço muito minha família por incentivar também. Porque é a base, né? A nossa base é a família que incentiva. Imagina, quantas famílias não incentivam o filho surdo? Tem a dificuldade de compreensão, né? Às vezes deixam, a criança só fica triste pela barreira de comunicação. Então, por isso, na minha vida, eu estou muito bem hoje em dia. Mas em tudo, 100%, não. Falta o quê? Acessibilidade nos locais, né? Isso é um problema grande hoje em dia. Mas fico feliz pela minha vitória. Eu estou lutando até hoje, eu luto por isso, pela acessibilidade. Mas eu fico muito feliz por eu estar trabalhando como professor de língua de sinais. E eu fico muito feliz por isso. Ele também é meu aluno, foi do curso, tudo. E agora é um intérprete. A minha voz, ver a evolução, ela me ensinou. É isso, pessoal. Então, muito obrigada e um beijo. Oi, tudo bem? Hoje eu vou explicar de forma sucinta como que ensina português para surdo, de uma forma simplória e fácil. Primeiro, se ensina língua de sinais. É o principal método, porque a criança ela precisa da sua língua materna. E a primeira língua da criança surda é a língua de sinais. Então, após a aquisição da linguagem, da criança vai aprendendo Libras, por exemplo, criança visual. Ela vê o sinal e vê o material. Observem. Esse é o sinal do quê? Sinal de livro. Vamos ver outro material. Esse. O que é isso? Esse sinal. Você vai perguntar para a criança, você quer bolacha? É igual o ouvinte. O ouvinte aprende em casa através do visual. Eles falam os nomes dos materiais e eles compartilham. Né? É normal, eles vêm e com surdo é a mesma coisa. Eles veem o sinal e compartilham. Então, você vai colocar a criança surda ali e ensinar Libras para ela. Simples e fácil, ok? Agora, o português, como que é ensinar a segunda língua para surdo? Porque para a criança ouvinte, ela ouve e aprende, né? As vogais, por exemplo. A criança ouvinte, ela aprende as consoantes. Explicam sobre as consoantes, explicam sobre as vogais. E ali se dá a construção das palavras, né?
Esse é o sinal das palavras. O surdo, ele precisa o quê? O surdo aprende o português da mesma forma. Vogais, consoantes para formar a palavra? Não. A criança surda, ela não tem audição para experiência auditiva, né? Então, é necessário algumas estratégias. Por exemplo, a criança já sabe os sinais das coisas, né? Já sabe libras. Então, por exemplo, precisa colocar a criança ali e falar, ó, agora esse é o sinal de azul. Por exemplo, esse aqui, esse é preto. Não vai precisar. Ó, agora eu vou ensinar, por exemplo, as cores azul, amarelo, verde. Por exemplo, a criança aprende, as pessoas, homem, mulher, gênero, por exemplo. É muito importante o nome. Categoria. Você não pode ensinar tudo ao mesmo tempo. Então, é como se fossem caixas. E você vai colocando a informação, por exemplo, separadamente. Por exemplo, carro. É importante colocar ali cada situação na sua caixinha, né? Para a criança poder compartilhar desse conhecimento. Então, a criança surda, ela é colocada ali, ela é imersa no mundo da língua de sinais, da Libras, né? E agora o português, como é que funciona? Por exemplo, a criança sabe que esse é sinal de livro, mas precisa colocar o nome colado ali, livro, para que ela entenda. A criança vê e sabe que isso é um mouse, que é para utilizar no computador. Sabe que para que serve aquilo, né? Qual que é a utilidade disso? Mas e o nome? O que que significa? O sinal ela sabe. Mas e o nome? Então, é preciso colocar ali mouse. Preciso colocar visualmente para a criança decorar o nome das coisas em todos os lugares. É preciso colocar, por exemplo, com uma fita em casa, principalmente para que a criança aprenda. Porque em casa, nas coisas dele, por exemplo, é o contato maior que ele vai ter de conhecimento. Cama. Ele sabe o sinal de cama, mas precisa ter ali o nome. Copo, colher, garfo, faca. Ele usa em casa, ele conhece, ele é visual, ele entende o sinal. Mas ele precisa ver esse nome para que ele aprenda o português. Então, a mamãe tem que colocar lá no copo, escrito, né? Copo. Em cada lugar, a mãe precisa colocar esses nomes, né? Resumidamente, para que ele saiba, nossa, eu uso esse sinal, mas no português, que é a minha segunda língua, a palavra é essa. Então, o surdo, ele aprende as duas línguas, Libras e português. Então, o surdo é muito visual. Próximo passo para ensinar as palavras, por exemplo, tem o quê? Gramática, substantivo, verbos. E é importante ensinar as frases. É muito importante ensinar o português, sim. Mas precisa conhecer primeiro o quê? A língua dele, que é a língua de sinais. Então vamos imaginar que, para ele conseguir raciocinar, pensar em libras. Por exemplo, na escola lá no CEDAP, a gente ensina o quê? Sagn-White. O que é isso, Sagn-White? Para a criança surda, o visual, a leitura da língua dele, imagina para o surdo, né? O português, que é uma segunda língua.
as pessoas falando, resumindo, não dá. Ele não conhece com propriedade essa segunda língua. Então, a gente ensina o SagNWrite, que é a escrita de sinais, para que a criança consiga pensar em língua de sinais, transcrever no papel. E a gente utiliza o SagNWrite com crianças de uma forma simples? Não. A criança ela consegue imaginar as coisas e passar para o papel. O que você está imaginando em Libras e passar para o papel de uma forma mais simples, resumida? Não vai precisar pedir para um ouvinte como é que fala, como é que faz, como é que... E ficar usando a datilologia, né? A criança consegue diretamente pensar o que ela quer escrever e sinalizar através da escrita de sinais, passar para o papel. Então, ela consegue ler de uma maneira melhor, diretamente em língua de sinais. Então, ela aprende o português, sim. Ai, não concordo em ensinar a escrita de sinais, porque é principalmente o português. Sim, mas o SagNWrite é um recurso para que a criança aprenda o português. Vocês sabem tudo inglês? Sabem tudo? Então, o SagNWrite, a escrita de sinais, né? Os dois sinais ali. O que acontece? A criança surda, ela pode escrever na sua língua, pensar na sua língua, passar para o papel, também ler em Libras e aprender o português de maneira mais fácil, assim como a gente aprende o inglês, fazendo a tradução. Sociedade indígena. Existem 3 homens de arco e flecha e o tema são grupos indígenas que vivem no estado do Paraná. Aqui. Entenderam?